Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Hoje eu estou com o nosso querido Alexandre, dono e CEO da Only Blue, uma consultoria financeira. Então hoje a gente está com um especialista na área da grana. É isso aí. Todo mundo se preocupa em crescer financeiramente, aumentar a grana, mas e a gestão? E o controle? Justamente, né? Organizar a casa. Organizar a casa, gerar lucro. Né? Exato. O principal. Alexandre, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A oportunidade da gente estar conversando aqui. É a pergunta clássica que eu faço aqui para todo mundo, que é o que você tem para ensinar para a gente hoje? Vamos lá. Eu tenho bastante tempo já de gestão financeira, gestão empresarial, e o que eu gosto e o que eu ensino hoje para os empresários é entender a empresa dele através dos números. Saber se a empresa dele está gerando lucro, né? Ensinar a gestão financeira realmente na prática, no dia a dia ali, ele poder pegar um relatório, saber ver aquele relatório, entender os números da empresa e tomar decisões com esses números, né? Então, é levar clareza financeira para o empresário. Porque muito empresário sabe quanto que ele vende, mas não sabe quanto que ele lucra. E olha lá ainda, tá? Né? E é justamente isso. E se está lucrando, né? Eu sempre recebo aquela pergunta famosa, né? Quando me procuram, eu vendo tanto, e cadê o meu dinheiro? E é isso que eu mostro para ele. Falo, seu dinheiro está aqui ou não está aqui, ou está faltando mesmo. Então, assim, entender a gestão financeira como uma ferramenta, uma das mais importantes, tanto quanto as vendas, para gerar caixa, gerar lucro para a empresa dele. Ok. Né? Eu gosto muito de trazer aqui exemplos, cases, até para elucidar e ficar um pouco mais claro. Sim. Qual é o teu perfil de cliente ideal hoje? Comércio, indústria, serviço, Olha, algum nicho específico? Eu vim do mercado de serviços. Eu fui dono de academias, né? E foi lá que eu comecei realmente essa minha vida empresarial, de gestão financeira. Então, eu fiz todo um planejamento. Na época, eu abri uma academia pequena, numa cidade pequena aqui em Brasília. E depois eu saí desse local endividado, enfim. Foi lá que eu aprendi a fazer um planejamento estratégico, plano de negócio, gestão financeira. E fiz todo um projeto para ser a maior rede de academias em Brasília em 5 anos. E consegui executar esse projeto. Você se importa em compartilhar nomes? Não, claro que não. Eu abri na Candangolândia em 2004. E aí era uma academia pequena, eu era aluno dessa academia, comprei ela por acaso, não era algo que eu, amanheci vou comprar uma academia. Não foi assim. Legal. Então o dono da academia ia sair para um outro local maior, para o Bandeirante, e aí ele me ofereceu a academia, eu comprei. Né? Na época eu não tinha dinheiro, peguei emprestado da minha mãe R$12.000, comprei uma academia, dei 5 para ele, fiquei com 7 para montar uma academia do zero. Aquela loucura de empreendedor Relativamente novo. pouco, né? 20, pouco, muito pouco na época. Eu tinha 24 anos, 23, 24 anos nessa época. E aí montei a academia, claro que me endividei, fiz financiamento, peguei empréstimo, enfim, toda aquela loucura de quem faz algo sem planejamento financeiro, que eu não tinha um planejamento financeiro na época. E comecei o negócio, continuei o negócio, né? E como todo negócio você faz sem planejamento, fiquei endividado, atrasava aluguel, atrasava funcionário e tudo isso, mas eu aprendi o que é realmente uma gestão financeira, o que é ter uma empresa de verdade. Até então eu tive tido alguns negócios pequenos, mas nada tão grande, com funcionário, com aluguel, com tudo isso. E aí, nesse sentido, eu montei todo um planejamento estratégico, uma projeção, um plano de negócio, com uma projeção financeira de 5 anos, para ser uma maior rede de academias em Brasília. E aí, achei um ponto em Águas Claras na época. Águas Claras em 2004, não tinha nada na cidade. Foi a primeira academia de Águas Claras. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. E realmente eu fui a primeira academia. Mostrei esse projeto para o dono do imóvel, que na época gostou do projeto, ele avaliou. E eu ia sair do espaço de 300 metros quadrados e fui para um espaço de 1.000 metros quadrados. E eu falei, tem que fazer a obra, que era um estacionamento, era um térreo de um prédio lá que era estacionamento. Então, não tinha dinheiro para obra, não tinha dinheiro para nada. Então, no final da conversa com o dono do imóvel, ele gostou tanto do projeto, gostou tanto do que eu fiz, que falou, não, eu vou fazer toda a obra para você. Você me paga o primeiro aluguel só 30 dias depois que você abrir a academia. E a gente sai com o contrato assinado aqui. Saí com o contrato assinado, minha mãe foi avalista. Eu saí de um aluguel de 1.200 para ela pagar um aluguel de 5.000 na época. Ou seja, todo mundo me chamou de maluco, de doido. Como é que faz isso? Está todo endividado, ainda vai assumir um aluguel de 5.000. Mas eu confiava, eu sabia do que eu estava fazendo, porque eu tinha um bom planejamento. E foi isso, né? Na época eu trabalhava no Ministério do Turismo, saí, pedi conta e foquei nesse projeto. Só que eu já tinha a obra garantida. Eu precisava dos equipamentos. Então, o que foi? Eu mostrei o mesmo projeto por um professor meu na época, que queria ser meu sócio. Ele trouxe mais 2 investidores, na época que eles trabalhavam em alto escalão na Claro. Vieram para Brasília, sei lá, uma semana, 10 dias depois. Eu me lembro que eu fiquei uma tarde inteira conversando com eles, mostrando todo o planejamento, como queria acontecer. No final da reunião, eu saí com 13 cheques em branco de cada um para comprar os equipamentos para colocar nesse ponto. Então, ou seja, já tinha a obra e tinha os equipamentos. E foi dito e feito. Em abril de 2004, eu saí do Ministério do Turismo, fiquei trabalhando não nesse projeto, acompanhando a obra. Em outubro, nós abrimos.
Em 5 anos, aí nunca trazia um aluguel, nunca trazia um salário. Em 5 anos eu era a maior rede de academias em Brasília. Tinha 5 unidades. E era Fitway Academia na época, em Águas Claras. Depois eu vendi a sociedade lá, montei uma outra academia em 2010, a Inove Fit, que até o ano passado ainda existia. Em 2019 eu vendi essa academia e no ano passado a Corpo Saúde comprou ela e ela virou uma unidade da Corpo Saúde agora também. Boa. E aí, por isso que nasceu a empresa. A Nath está sempre por aqui, inclusive. Olha aí. A unidade acabou de virar a Corpo Saúde lá agora. Tem dois meses que virou bandeira, se não me engano. Legal. E aí, foi daí que nasceu a OnlyBlue. Muitas pessoas começaram a me procurar. Como é que você fez tudo isso sem dinheiro, sem nada, sem planejamento? Quer dizer, com planejamento, né? Queriam aprender a fazer isso também. E aí, foi em 2017, eu montei a empresa de consultoria. Eu já estava fazendo algumas consultorias de forma informal, como autônomo mesmo. Em 2017, eu montei a OnlyBlue. E em 2020 eu lancei um braço chamado Braço de Gestão Financeira Terceirizada. E 2022 para 2023 a gente lançou a franquia da OnlyBlue também. Tudo voltado nessa parte de gestão financeira. Então esse case me deu suporte e aí voltando a falar os nichos que eu atendo, né? E aí eu saí do meio do ramo de academias e comecei a atender vários segmentos. Então hoje a Alexandre Moura atende vários segmentos. Eu gosto muito da área de varejo, serviços. Já atendi fábricas, tenho fábricas hoje como clientes, indústrias, né, como clientes no meu portfólio também. Rede de drogaria já atendi também. Então, porque eu gosto de diversificar, eu gosto de entender todos os negócios. Porque a gestão financeira, quando a gente olha ela a fundo, ela é basicamente igual para todo negócio. Né? Uma DRE, uma DFC, um balanço ali, você só tem que entender o produto fim, a característica final de entrega ali. Mas a gestão financeira, quando se baseia em números, você vende, você recebe qual a sua margem de contribuição, qual o seu lucro operacional, tem margem, não tem, a precificação está correta, não está. Então, a gente meio que consegue entender isso em vários negócios. E eu consigo também pegar cases de segmentos diferentes e trago para dentro de uma consultoria nova que eu estou atendendo. Normalmente a consultoria ela tem essa versatilidade, né, de trazer múltiplas experiências. Hoje eu tenho franqueados que hoje eles nicharam. Né? O franqueado só atende supermercado, o franqueado só atende restaurante, porque eles quiseram nichar. Mas eu, Alexandre Moura, gosto de atender vários segmentos diferentes, porque eu aprendo muito, né? Com vários segmentos. Eu gosto muito disso. Eu acho que até agora não apareceu uma pergunta sobre isso exatamente, nem necessariamente tem a ver com financeiro, mas sobre nichar o negócio. Você falou que você gosta de ter a versatilidade de trabalhar em outros negócios, mas qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que depende muito de cada um. Tem gente que gosta de nichar porque... Prós e contras, na sua opinião. Qual é os prós e contras? Qual é o positivo do... Pode continuar? Tá, vamos lá. Qual que é o lado positivo de você nichar? Você se especializa cada vez mais naquele segmento ali. Você começa a entender os KPIs, né, os números finos que são característicos daquele segmento, naquele segmento. Como, por exemplo, quando eu abri a academia. Eu comecei a estudar muito o mercado de academias. Eu fui para congressos, palestras, eventos, feiras, participar, comprei livros sobre negócio, porque aí você começa a entender os números pormenores daquele negócio ali. Então, essa é a vantagem de nichar. Você fica cada vez mais especialista naquele negócio. Qual a desvantagem que eu vejo? Que você está somente num mercado. Né? Você perde outras oportunidades, talvez, de atender até clientes maiores em outros segmentos e usar até a experiência desse nicho aqui naquele outro negócio ali. Então, você aprende muito quando você começa a diversificar. Né? Sim. E qual é o pós de você diversificar isso? Eu acho que é o aprendizado. A experiência que você pega de cada case, de cada negócio, de cada segmento. Eu já peguei negócios de serviços, o que eu apliquei numa empresa de serviço e coloquei numa empresa de indústria, de varejo, e funcionou bem. Então, para quem gosta de aprender, para quem gosta de ter experiências, é interessante você abrir o leque, atender vários segmentos. Mas isso vai de cada um. Né? Por exemplo, como eu falei, eu tenho franqueados meus que começou atendendo vários clientes de vários segmentos. Mas ele se identificou com a rede de supermercado. Achou mais interessante e começou a entender esse mercado também. Ele começou a entender tanto que ele começou a entender layout interno do supermercado, como é que põe uma gôndola ou o produto em cima, outro embaixo, como é que funciona. Então, ele começou a ir nos pormenores de um supermercado. Sim. Então, essa é a vantagem de nichar. Você entende realmente aquele negócio a fundo. Né? Mas ele deixou de ter experiência em outros negócios. Né? Então, seria essa a diferença, na minha visão. Não, perfeito. Né? Essa balança ela tem que ser sempre equilibrada. Eu acho que colocar também o potencial de adquirir um cliente. Sim. Outra vantagem também, só complementando, da diversificação, você acaba sendo indicado também para vários negócios, né? Então, às vezes um dono de uma indústria conhece um dono de supermercado e ele te indica.
porque aquela gestão, aquele planejamento que eu fiz ali, cabe num supermercado. Então, aí você acaba tendo esse leque maior de Sim, a indicações. indicação é bastante forte, né, no nosso universo de serviço. É. Ah, ainda assim, pegando ali o cara que está começando. Sim, Vamos falar de serviço, que acho que é onde você sim, tem mais experiência. E aqui dentro, inclusive dentro do Hub, aqui tem várias empresas de Sim, serviços de sim, nichos específicos. O que ele tem que tomar cuidado na jornada dele? quando ele está iniciando. É isso. E é uma pergunta boa, porque muita gente inicia empresa e a gente sabe que o índice de falência de empresa é muito alto no início, né? Nos 2 primeiros anos e nos 5 primeiros anos. E por que isso acontece? Porque eles focam muito na venda, no que eles sabem fazer, assim, mas deixa o que eu sempre falo, a gestão financeira de lado. Ou às vezes negligencia, deixa para alguém, um funcionário, um estagiário, um sobrinho, sei lá, alguma coisa assim para tomar. E é um dos mais importantes dentro da empresa. Eu costumo fazer uma analogia que é bem interessante. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Que todo empresário, e isso é comum, todo mundo fala que o coração da empresa é a venda. Uhum. E é mesmo. A empresa que não vende, ela morre. Se nosso coração parar aqui, a gente morre. Fato. Se a Apple parar de vender, ela vai morrer. Se a Microsoft parar de vender, vai morrer. Isso é fato. Mas fazendo a mesma analogia com o corpo humano, eu falo que o cérebro da empresa é a gestão financeira. É o financeiro. Uhum. Vamos lá, um corpo humano com o coração batendo bem e o cérebro bem, ele tende a crescer, tende a evoluir e vai embora. Exato. Se eu tiver um corpo humano com o coração batendo e o cérebro parado, eu estou vegetando, não saio do lugar. Estou vivo, mas não cresço. Sim. Né? Agora, se eu estou com o cérebro bom e meu coração para, eu morro. Isso é verdade. Então, não tem jeito. Justo. E fazendo essa analogia com o corpo, e de onde parte as decisões do corpo humano? Do cérebro. Então, fazendo a mesma analogia com as empresas, eu falo que a gestão financeira é o cérebro da empresa. Eu sempre que eu vou começar a construir uma empresa, eu começo pela gestão financeira, porque é de lá que nascem todas as decisões para todas as áreas da empresa. É lá que eu vou definir meu comercial, quais são as metas mais assertivas, que vai me dar margem, que vai dar lucro realmente para o meu negócio. Uhum. É da gestão financeira que eu vou definir a precificação do meu produto. É da gestão financeira que eu vou definir quantos funcionários eu tenho que contratar ou não. É a gestão financeira que eu vou definir se eu vou ampliar ou se eu não vou ampliar a minha empresa. É a gestão financeira que vai decidir se eu vou comprar uma máquina ou não vou. Então, tudo parte do financeiro. Sim. E os empresários que começam não entendem isso. E eles começam vendendo, e tem que vender mesmo, tem que focar, mas tem que dar alguma atenção para a gestão financeira, senão não pode vender e está vendendo errado. Se ele tiver com a precificação dele errada, vai estar vendendo errado, não adianta. Então, mas aí, sem querer interromper, Sim. mas vamos pegar essa parte de precificação que também é outra. É uma dor latente dos empresários. E tem muita gente que vem bater na área do comercial, né? Que é onde eu normalmente trabalho. Uhum. Como se precifica? O comércio eu acho que é mais ok, porque a gente fala de markup, Sim, né? sim. Produto comprado, daí você sobe imposto. Mas muita gente faz markup errado. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que o serviço ele é muito mais nebuloso. E eu queria aproveitar a sua experiência para destrinchar. Como se precifica serviço, o que ele tem que balizar ali dentro da operação, com benchmark, sem benchmark, ele vai considerar a concorrência nesse quesito a gente tem que analisar mercado. tudo. A gente tem que analisar tudo, analisar a concorrência também. Né? Mas para precificar serviço, quando você vende serviço, você vende hora. Uhum. E você tem um limite de horas para vender por dia. Né? A gente só tem 24 horas no dia. Então, você não consegue vender muitas horas. Então, você tem que entender ali como é que eu vou precificar minha hora de serviço. Como é que eu vou precificar esse serviço? E tem gente que vende serviço junto com algum produto junto ainda, né? Uhum. Então, são as duas precificações. Igual você falou, no comércio é mais fácil, no varejo. Eu pego um produto, multiplico por número tal, esse número tem que cobrir minhas despesas, meus custos, meus impostos e vender, e gerar lucro. No serviço, é quase igual, mas é diferente. Porque eu não pego quanto que custa a minha hora e vou multiplicar essa hora por tanto. Sim. Mas, fazendo você tem que descobrir quanto que é a sua hora fixa, despesa de hora fixa. Então, ou seja, se eu sou uma empresa, ou se eu sou um autônomo, mas eu tenho custos ali mensais de gasolina, telefone, enfim, alguma coisa assim, quanto que isso me custa por mês? Uhum. E quantas horas por dia eu trabalho? No mês eu trabalho. Então, eu tenho que pegar esse meu custo e dividir pela quantidade de horas trabalhadas e eu vou achar meu custo hora. Uhum. E esse custo hora eu não posso cobrar menos que isso, porque se eu não pago de mim, é minha despesa fixa. Sim. Então, qual é a minha despesa fixa por hora? Esse é o primeiro ponto que você tem que achar. Tá, minha despesa fixa por hora é R$100. E então, aí você calcula também a capacidade máxima de atendimento. Claro, se eu for sozinho, eu tenho tanto. Mas se sou eu e mais um, eu tenho o dobro de atendimento. Se sou eu e mais dois, eu tenho 3 vezes o meu atendimento. Então, quantidade de pessoas fazendo assim que você faz vai te dar mais horas de trabalho, porque eu estou vendendo horas dos meus profissionais também. Né? Então, quanto custa? Inclusive, eu tenho um treinamento que eu uso muito o exemplo de salão de beleza. O salão de beleza, por exemplo, é uma venda de serviço. Sim. Né? Mas quanto que eu tenho que cobrar um corte de cabelo que dura 1 hora, por exemplo? Né? Qual o valor?
10, 20, claro que tem que analisar a concorrência, todo o histórico de quem está atendendo. Isso é o que agrega valor no seu produto. Mas qual o preço mínimo que eu tenho que cobrar ali? Sim. Né? Então, ou seja, mas eu tenho 1 cabeleireiro, 2 cabeleireiros, 3 cabeleireiros, ou 4, ou 10. Então, eu tenho que achar o meu custo fixo por hora. Meu custo fixo por hora é R$100. Então, eu não posso cobrar numa hora de corte de cabelo R$100, senão eu estou perdendo dinheiro. E meus outros custos que tem, não é só despesa fixa. Tem imposto, tem a comissão do funcionário, tem um monte de coisa ali embutida. Né? Então, o primeiro passo é isso, é você achar a sua despesa fixa por hora. Tá? E depois você vai achar o markup, igual no varejo. E aí, qual é o markup que eu peguei essa minha despesa fixa por hora, multiplico por esse markup para saber o preço que eu estou vendendo. Então, aí tem que fazer todo o cálculo do markup para poder achar esse número também. E tem... vamos destrinchar também o tal do markup. Ele falou aqui, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que acha que sabe e não sabe. O markup, ele é um número que você acha, onde você multiplicando ele, você, dentro daquele preço final, vai estar... O que inclui o preço final de qualquer produto? Né? O custo desse produto, no caso do serviço, seria a despesa fixa. No caso de varejo, é o CMV, né? Aquele produto que eu compro e vou revender. Sim. Os custos variáveis desse produto, o que são custos variáveis? São os impostos que você paga naquela venda, taxa de cartão que você paga naquela venda, comissão de venda se você paga naquela venda ali também. Né? As despesas fixas, né? No caso, se for um comércio, um varejo, e o lucro que tem que ter. Então, 4 elementos que compõem o preço final. Né? Mas quanto que eu quero ter de lucro? 10, 20, 30%? Depende de cada negócio, de cada segmento. E tem a razoabilidade também, né? Justamente. Né? Por isso que eu sempre trabalho com preço mínimo, preço bom e preço ótimo. Porque dentro desse padrão você vai ter, sei lá, 10% de lucro, 20% de lucro e 30% de lucro. Então, dentro desse... Mas isso está dentro do seu mercado? Aí é onde você vai ter essa variável que você vai poder trabalhar. Então, o markup é calculado dessa forma. Eu pego um número inteiro, divido por ele, não vamos usar uma fórmula que vai ficar um pouco complexo, mas é para você entender. Nos serviços, eu vou pegar esse número 1 e vou dividir por 1 menos o meu custo variável, o percentual de custo variável, e mais somado o percentual da lucratividade que eu quero ter, nesse caso. Mas qual é o meu percentual de custo variável? Aí é onde entra a gestão financeira. Se eu pago 6% de imposto, mais 2% de cartão de crédito e mais 10% de comissão, então eu tenho 6, 8, tenho 18% de custo variável. Então, é o 0,18 que eu tenho que somar, que é 18% lá embaixo nessa fórmula. E qual que é o lucro que eu quero ter? Eu quero ter 30%. Então, a fórmula seria 1 dividido por 1 menos 0,18 mais 0,30. E aí, esse resultado te dá um markup. Aí, eu vou pegar a minha despesa fixa por hora lá que eu achei e vou multiplicar para esse markup e eu acho meu preço de venda. O quanto que você é saudável... O preço mínimo de venda. Com 30, no caso do exemplo que eu dei aqui, 30% de lucro. Né? Serviços, você tende a ter uma lucratividade maior. 30%, 40%, 60% às vezes, dependendo. Né? Então, essa é a fórmula de calcular markup. Mas colocar no Google e vocês acham. Essa fórmula não é uma fórmula, ela é muito bem divulgada. Mas o maior desafio não é a fórmula. É você achar o percentual de despesa fixa em relação à sua receita. É a análise vertical que a gente fala, né? Quanto que minha despesa fixa representa na minha receita? Quanto que meu custo variável representa na minha despesa? Ou na minha receita? Esse percentual que interfere muito na precificação. E o empresário muitas vezes não sabe nem diferenciar o que é despesa fixa de custo variável. Para poder justamente achar esse percentual. Nossa senhora, quando eu estava no comecinho, eu acho que... eu tive alguns puxadinhos de negócio que eu não vou levar em consideração, mas o primeiro negócio que eu tive mesmo era uma sala de estudos. Era tipo um coworking, só que para estudo de concurso. Entendi. Inclusive, no andar de cima da onde nós estamos hoje. Legal. Era literalmente aqui no 4º andar. E eu não sabia nada de negócio. Eita. Nada de nada. Normalmente o primeiro empresário, o primeiro negócio é assim, né? Nossa senhora, foi um Deus nos acuda aquilo ali. E aí eu tinha que passar relatórios do que eu tinha que fazer. Entendi. O fluxo de caixa, que eu acho que também daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa sim. seara. E aí eu me bati com o tal do custo fixo e variável. Meu Deus do céu, que desespero que foi. Hoje para mim é um pouco mais trivial. É mais fácil, né? Por ter entendido vários outros conceitos. Mas no começo, cara, era um desespero para mim entender que diabo é... Porque eu tinha que mostrar no meu relatório financeiro, né, dentro do meu fluxo de caixa, que era custo fixo e variável. E eu não sabia Até porque nada. isso interfere na margem de contribuição, né? O que é a margem de contribuição? É o que sobra das suas vendas, tira o variável e fica a margem de contribuição. Sim. Então, se você errar ali o que é fixo e variável, você interfere na margem de contribuição. Sim. Mas, vamos lá. Vamos lá, para ficar bem claro a diferença. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu sempre pergunto isso mesmo, né? Claro que depende de negócio para negócio, né? Mas
aí você analisando seu Isso negócio. eu acho que é o ponto mais importante, porque no começo você falava assim, caraca, isso aqui é o meu custo fixo e meu custo variável. E aí eu chegava em outro exemplo e ele invertia e falava, Por exemplo, caralho... só para você ter, eu vou dar um exemplo aqui da clínica, eu tenho uma clínica e eu vou te dar um exemplo de custo variável e custo fixo da mesma despesa. Mas vamos lá, só para o pessoal entender o que é custo fixo e custo variável, vai ficar bem claro, eu acho que né, nessa explicação. O custo fixo, o custo variável é tudo aquilo que você paga quando você vende. Ele gera despesa só porque você vendeu. Então, ele é variável porque ele varia de acordo com as vendas, com suas receitas. E não variável que pode acontecer um mês sim, outro não. Se você vender, você paga. Fato. E a despesa fixa, ela é fixa porque ela acontece independente de você vender ou não. Eu posso vender 0, eu tenho que pagar essa despesa. E ela pode ser uma despesa fixa, variável, que é igual a luz, por exemplo. A luz todo mês tem um valor diferente, mas eu tenho que pagar a luz todo mês. me amarrava, exato. É? Era aí que me Telefone, apertava. Eu falava assim, pô, mas é que ele considera a energia como custo fixo, só que essa porra dessa conta, ela varia mês a mês. Como Mas é você que... tem que pagar ela todo mês independente. Perfeito. Então, qual é o exemplo que eu uso muito que fica bem claro? Que todo mundo passou? Foi a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Veio a pandemia, lockdown total, fecharam as empresas todas. Pá, fechou. Tá, empresa porta fechada, você não está vendendo nada. Então, você não vai pagar imposto porque você não está emitindo nota fiscal. Sim. Você não vai pagar taxa de cartão de crédito porque você não está vendendo, não está usando máquina de cartão de crédito. Você não vai pagar comissão de vendas porque você não está vendendo. E eu não vou comprar mercadoria nova, que é o meu CMV, porque eu não estou vendendo, não estou tendo estoque. Então, ou seja, eu tenho custo variável 0, porque eu não estou vendendo nada. Mas eu continuo pagando aluguel, continuo pagando funcionário, continuo pagando luz, telefone, água, porque é despesa fixa. Independente se eu vender ou não, eu pago. Perfeito. Então, aquela conta que você está com a dúvida, você imagina. Cara, se eu tiver fechado, eu tenho que pagar isso aqui? Tenho, então é fixa. Não, se eu tiver fechado, eu tenho que pagar isso aqui? Se não vender nada? Não, não passa, então é variável. Ótimo. Então, essa fica a diferença que eu acho que foi bem claro para cada um. Eu gostei quando eu estava estudando sobre uma indústria de laranja, que falaram na época. Porque daí você consegue inverter a conta, né? Porque no serviço, empresa normal, isso aí faz ok. Daí o cara fala, não, beleza, então se energia é custo fixo, aí na hora dele fazer né, um suco de laranja, considerando uma indústria mesmo, que a energia dele varia de acordo com a produção, e aí foi onde eu realmente variável. entendi que daí você migra, né, o que você consideraria como custo fixo, que E seria a diferença é energia. variável. E aí, O mesmo exemplo é uma empresa, por exemplo, de cerveja. Onde ele compra água, muita água, cerveja, sei lá, 98% dela é água. Então, você tem o custo da água ali, que é para a produção da cerveja. Mas você tem o custo da água, que é para a manutenção do dia a dia da fábrica. Então, aí, justamente isso. Então, parte daquela água, claro que não é a mesma água que vem da torneira, mas como exemplo, se fosse da mesma fonte. Então, a água que vem daquela fonte, parte dela é fixa, porque eu vou pagar todo mês ali, aí tem que ter um cálculo para achar esse número, e o que exceder aquilo ali é variável. Sim. Porque se eu vender 1 milhão de cervejas no mês, eu vou gastar um tantão de água. Se eu vender uma cerveja no mês, eu vou gastar muito menos água. Né? O exemplo da clínica também. Clínica. O médico, por exemplo, de uma clínica. O médico é custo variável ou é despesa fixa? Depende do tipo de contrato, eu diria. Depende. Se ele recebe salário fixo todo mês, independente da quantidade de clientes que ele atende, ele é fixo. Mas se ele ganha de acordo com os atendimentos, ele é variável. Sim. Então, depende muito da situação. Entendeu? Gustavo, você que está aí assistindo, quando você for precificar o teu cliente lá, que você vai fazer um evento, vai cobrir um evento, o cara que você vai levar lá, o filmmaker, junto com você, esse cara é custo variável, né? Custo eu fixo. tenho um cliente que tem empresa de eventos, é uma empresa grande, e ele tem muito custo com freelancer, que acontece o evento, ele contrata a pessoa. Eu tenho outra empresa também como cliente, que é a empresa são 2 casas de festas infantis. Então, o custo variável dela é muito grande. Porque vendeu uma festa, ela tem que contratar a equipe para executar aquela festa. Tipo buffet, essas coisas. Né? Mas aquela equipe é contratada para a festa, então é custo variável. Mas ela tem a equipe que é bem menor, que é administrativo, que é fixo. Está no dia a dia ali. Então, depende de cada negócio. É só fazer essa conta. Se isso aqui eu pago porque eu vendi, é variável. Se eu não pago, se eu não vendi e não pago, ela é fixa. Perfeito. Entendeu? Vamos na próxima linha de aprendizado aí. DFC e DRE. Eita, vamos lá. Porque é isso, né? Realmente a ideia do projeto aqui, do nosso bate-papo, é trazer pessoas, professores aqui. Sim, sim. Então, a gente vê uma série de terminologias, de conceitos que a gente... Números complicados, nomenclaturas complicadas, né? Que deixa só o empresário cada vez mais maluco. Exato. E aí eu acho interessante que a minha consultoria era isso, ela é muito esclarecedora. Eu não uso esses termos contábeis, de econominês que eles falam, né? Porque o empresário não vai entender. Ele quer saber, no final das contas, se a empresa deu lucro ou não. Né? Então, falando da DFC e da DRE. A DRE é demonstrativo de resultado do exercício, né? Então, é um resultado anual. Ali é para você ver como é que foi a sua empresa no ano todo e tudo. Ele é muito mais, tem uma visão muito mais por competência do que por caixa.
E o que é competência, o que é caixa? Vamos lá. Para ficar bem vai claro. falando assim, cara, vai me acertando uns gatilhos na cabeça que eu falo, meu Deus, quando eu não sabia isso aqui. Então, a DRE, quando quando você faz uma análise por competência, ela é ótima para ver se a sua empresa está crescendo, está criando patrimônio, isso vale a pena. Mas para tomar de decisões no dia a dia, ela não é a melhor visão da sua empresa. Sim. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que venda, sei lá, 100 mil por mês, mas 30 mil disso ela vende por cartão de crédito para receber com 30 dias. Ela não antecipa, vamos dizer assim, tá? E ela tem de despesa fixa dela, sei lá, 50 mil por mês, e ela tem de custo variável mais 30, e ela... Já quebrou, né? Pois é, e ela já investe mais 10 mil na empresa dela. Né? Okay. Então, estou falando, 50, 30, ela vende 70, ela tem de custo ali 90 mil reais por mês. Ela vendeu 100. Então, pela análise de competência, ela vendeu 100 e gerou um lucro de 10. Ela gerou lucro. Então, ou seja, mas ela não recebeu 100 mil, ela recebeu 70 mil, porque os outros 30 ficou para o mês que vem. Sim. Então, pela análise de caixa, ela recebeu 70 e teve uma despesa de 90. Então, ela ficou no prejuízo em 20 mil aquele mês. Sim. Esse é o resultado que a empresa tem, o fluxo de caixa dela, que é a DFC. Então, a DRE ela é boa para analisar se a empresa está gerando caixa, ela está gerando lucro. Se ela está gerando lucro, porque nesse caso, voltando nesse mesmo exemplo, ela vendeu 100 mil, mas ela gerou um lucro de 10 para receber lá na frente. Né? Porém, no fluxo de caixa, na DFC, que é demonstrativo de fluxo de caixa mesmo, né? Ela ficou negativa 20 mil. E eu tenho caixa dos meses anteriores para segurar esse negativo. Eu sei que mês que vem eu já tenho 30 para receber das vendas que eu fiz. Né? Mas quanto que eu tenho que vender a mais para pagar minhas despesas no mês que vem? E só te dá essa resposta a DFC. A DRE não te dá essa resposta. Porque você vai fazer um fluxo de caixa projetado. Então, pô, se eu tenho 30 mil para receber mês que vem, minha despesa é 70, então eu tenho que pôr mais 40 no meu caixa. Porém, eu sei que 30% do que eu vendo fica para o mês seguinte. Sim. Então, se eu tenho que pôr 40 no meu caixa, quanto que eu tenho que vender sabendo que só 70% vai ficar no meu caixa? Essa é a conta que faz. Aí a gente começa a fazer uma análise de fluxo de caixa, uma projeção de fluxo de caixa baseado no caixa que a empresa realmente gera, que é a DFC. Então, a DRE é bom analisar, ela mas ano a ano. DFC é que te dá realmente a visão todo dia do seu negócio, E aí mostra o que você pode fazer, o que você não pode fazer, sobre de caixa. Eu vou abrir o mês sabendo se eu tenho caixa ou não para pagar minhas contas. Quanto que eu tenho a receber, quanto que eu tenho a pagar e quanto que eu tenho que vender. E aí é onde o financeiro entra no comercial. Poxa, se eu tenho que vender 70 mil, vamos colocar um número redondo, né? Se eu tenho que colocar 70 mil no meu caixa e eu sei que, sei que 70% do que eu vendo fica na minha conta, então eu tenho que vender 100. Então eu vou lá para o meu comercial, galera, a meta de vocês esse mês é de 100 mil de vendas. Porque eu preciso ter 70 no meu caixa. Sim. Então é isso, eu começo a interferir, na verdade, dar metas mais assertivas para o comercial. Porque o dono, quando ele não tem essa visão, se ele vender 70, ele está vendendo bem. E ele está ficando vermelho. Porque não vai entrar 70 no caixa dele. Vai acumulando. Aquela mesma coisa, pela DFC, a gente também visualiza um número que é muito interessante. O empresário que vai lá no final de semana na empresa dele, tira lá R$1.000 do caixa dele para fazer o churrasquinho do final de semana dele. Mistura as contas, né? Nossa Senhora. E aí, acho que na semana que vem, se ele vender R$1.000, ele paga as contas. Ele não paga. Porque os R$1.000 que ele vende, tem vários custos embutidos ali que não fica R$1.000 no caso dele. Sim. Fica lá 700. Porque vamos dizer que seria 70% seria a margem de contribuição dele. Sim. Então, só quem te dá esse número é a DFC. A DRE não dá. Sim. A DRE é uma visão mais macro, uma visão mais de longo prazo, uma visão do que aconteceu no ano ali da sua empresa, realmente. Vai para o balanço patrimonial, tudo isso. Mas a DFC é que você realmente tem resultado do dia a dia do seu negócio. Quando eu estava, mais uma vez, montando relatórios e tudo mais, eu tentava trazer, por desconhecimento, né? Trazer conceitos da DRE para dentro da DFC. Não vai. E não bate, né? As informações, elas são, inclusive, em certo ponto, conflituosas mesmo. Justamente, foram feitas para... Porque a DFC fala que você teve lucro e a DRE fala que não. Então, ou o contrário, né? Eu gosto do normalmente é o contrário. A DRE fala que você teve lucro e a DFC fala, não, você está tendo lucro não, você está no vermelho aqui. Eu gosto do exemplo da aquisição de patrimônio. Sim. Que na DFC mostra negativo e na DRE mostra positivo, né? Isso mesmo. E aí... Porque o seu patrimônio lá está crescendo. Exato. E aí você fica... E o seu caixa já está baixando. Então... Legal. Mas para tomar as decisões dia a dia, é fluxo de caixa, é DFC. Tá. Beleza. O empresário está começando ali, vamos pegar um cara de serviço, sei lá, uma pessoa que está indo para a área de marketing, comunicação, né, que é onde eu tenho talvez um pouco mais de contato, ou talvez consultoria também encaixe bem. E aí ele fica sobrecarregado, de certa forma, com uma série de números, de dados, de análises, de controle e tudo mais. Não querendo negligenciar o que tem em volta. Mas se você conseguisse dar um grau de importância na sua visão do que ele... Cara, isso aqui você não pode negligenciar. Porque
Porque a gente não dá para considerar o mundo perfeito. Cara, não, monta impossível. tudo, você tem que ter toda a sua tem que relação, começar. tem que estar na Tem que começar, isso é verdade. Exato. O que de verdade ele não pode negligenciar no dia zero da empresa dele? E quais são os próximos passos para ele ir organizando essa relação financeira do negócio? O que ele não pode deixar de ter na empresa dele assim que ele abre é um mínimo de planejamento, né? Saber exatamente quanto, uma projeção, na verdade, né? E do feeling dele, da experiência que ele tem no mercado, da pesquisa que ele fez naquele mercado que ele está abrindo. Às vezes ele não tem feeling nenhum, tá mais pelo menos estudar aquele mercado, porque você está abrindo ali um negócio é porque ele estudou, pelo menos alguma coisa ele vai entender. Então ele fazer uma projeção que seja de 6 meses, 1 ano para frente só, com a previsão de receita, com previsão de despesa. Para ele saber exatamente quanto que ele tem que ter de caixa, porque ele vai ficar no vermelho ali alguns meses. Não tem como. Todo negócio nasce no vermelho, fica no vermelho 1 mês, 2 meses, até 6 meses. A média é 6 meses. Então, para ele saber que ele tem que, poxa, em 6 meses, se eu vou ficar vermelho 10 mil todo mês, eu sei que eu tenho que ter 60 mil no meu caixa para segurar esses 6 meses. Porque senão ele vai entrar em débito, ele vai entrar em dívida, vai começar a pagar empréstimo para cobrir outro dívida e começa a virar uma bola de neve. Por isso que as empresas quebram no início, porque eles não têm esse mínimo de planejamento. E é um planejamento fácil de fazer, não é tão complexo. Não precisa saber o que é margem de contribuição. Precisaria, né? Mas vamos dizer, não entrar nesse termo técnico, né? Mas não precisa saber margem de contribuição. Já dei aqui como é que calcula despesa fixa e custo variável, mas, poxa, se ele sabe que vai vender 100 e a despesa dele é 50, e o ponto de equilíbrio, vamos dar, o ponto de equilíbrio dele tem que ser 50 mil, mas ele começa vendendo 10, 20, 30, 40, e ele, vou atingir meu ponto de equilíbrio só com 6 meses. Então, quanto que eu tenho que ter de caixa nesses 6 meses? Porque é muito erro de quem está começando, que ele pega o dinheiro todo no negócio, injeta no negócio, faz investimento, compra equipamento, ou no serviço, sei lá, compra equipamento no marketing, né? Monta um estúdio, aquela coisa toda, e abrir. E não tem dinheiro nenhum para continuar o negócio. Capital de giro. Capital de giro. Não tem. Vamos lá, esse assunto já virou forca no meu negócio algumas vezes. Justamente. Capital de giro. Eu gostaria que você falasse sobre capital de giro. É que é justamente isso. É o capital que eu tenho para gerar a minha empresa. O nome fala isso. Então, quanto que eu preciso com a minha empresa aberta de capital de giro para pagar minhas contas e fazer os investimentos necessários para até atingir meu ponto de equilíbrio? Isso varia de empresa para empresa. Não tem como falar quanto que é. Não, impossível. Claro, de empresa para tipo empresa. De negócio tem o seu... Por exemplo, empresa de varejo, aí o capital de giro vai ser maior, porque até você vender ali e ter o seu ponto de equilíbrio, porque você vende e tem que pôr o seu estoque. Né? Serviço já é melhor porque serviço você não tem estoque, mas entende que em empresa de serviço você faz muito investimento no início, porque você tem que montar toda a estrutura para vender o serviço. Por exemplo, academias. Eu gosto de falar academia porque eu fiquei 17 anos nesse mercado, né? Então, academia você gasta um valor muito alto para montar uma academia no início. Sei lá, hoje é 3, 4, 5 milhões para montar uma academia. Sim. Uns padrões de hoje, né? Então, você tem que ter essa grana. E quando é que eu vou atingir meu ponto de quantos alunos eu tenho que ter para pagar as despesas fixas dela? Né? 3 meses, 4 meses? Só então, para empatar a conta. Só para empatar a conta, porque a despesa fixa de uma academia é alta hoje. Então, sei lá, vamos dizer que seja 200 mil custo fixo de uma academia. Quantos alunos eu tenho que ter a R$100, por exemplo, cada aluno, para poder pagar isso? 2 mil alunos. Então, ou seja, quando que eu vou atingir esses 2 mil alunos? Aí tem que fazer um planejamento para isso. E até lá eu tenho que ter dinheiro em caixa para poder segurar isso. Qual é o meu capital de giro para segurar isso, para segurar essa operação? Então, é isso. Então, via de regra, você, quanto que é o capital de giro? Sei lá, você tem que ter um dinheiro de capital de giro, sei lá, 6 meses da despesa fixa do seu negócio. Seria mais ou menos isso. Vamos dizer, uma média, tá? Mas varia, por exemplo, em empresa de varejo. Qual é o capital de giro da empresa de varejo? Aí depende muito do tempo que ela compra, quando ela vende, quando ela recebe, que a gente chama do lucro operacional, do ciclo operacional, né? Entre comprar, pagar o fornecedor, vender e receber desse cliente. Sim. Então, isso varia muito e isso interfere demais no capital de giro também. Mas o capital de giro é isso. Principalmente para quem está começando. Quanto que eu tenho que ter para manter essa empresa funcionando até ela atingir o ponto de equilíbrio dela e começar a gerar caixa sozinha, sem eu precisar colocar mais dinheiro nessa operação. E depois que ela gera caixa, ela, teoricamente, deveria me pagar de volta o investimento? Não. Aí é uma dúvida que muita gente fala isso mesmo. Poxa, eu investi 1 milhão nessa empresa. Quando é que eu vou tirar esse 1 milhão de volta? Beleza, você vai ter que ter o ROI disso, né? Mas aí, quando que ela vai de caixa acumulado, vai gerar esse 1 milhão de caixa acumulado? Teoricamente, aí ali você recebeu o seu investimento. Mas a empresa não tem que te pagar esse dinheiro de volta. É o dinheiro da empresa. Ela pode distribuir para você como lucro. Mas não é uma obrigação da empresa devolver. Porque se ela está gerando caixa, é como você colocar o dinheiro no banco. Eu coloquei o dinheiro no banco e estou ganhando lá 1% ao mês. Beleza? Mas esse 1% ao mês, até dar o valor que está no banco, vai demorar muito. Que é como se fosse o dinheiro de volta. Sim. Né? O que eu posso pegar a empresa e vender pelo mesmo valor que eu coloquei nela. É eu pegar o dinheiro do banco e pegar o dinheiro de volta. É a mesma coisa. Né? Teoricamente seria na venda da empresa. Seria na venda da empresa. Mas o dinheiro investido na empresa é para te gerar caixa todo mês.
Só que quando a gente fala de empresa, vamos lá, se a rentabilidade de empresa é 20% ao mês, em média, dependendo do negócio. 10, 20%, né? Se é um negócio bom. Uma aplicação vai te dar 1, 2. Então, é muito mais rentável você ter uma empresa. Só que é muito mais arriscado ter empresa. Sim. Entendeu? Mas o dinheiro que eu coloquei lá no banco ou coloquei na empresa, esse dinheiro não volta. Esse dinheiro é o que faz ela me dar 20% todo mês. Então, ela vai dar 20% pro resto da vida. Então, esse dinheiro é da empresa, tá lá. Então, seria isso, né? Sim. Claro que esses 20% todo mês, uma hora, vai somar o valor que eu investi, mas a empresa tá lá. Eu posso pegar esse valor, retornou para o meu bolso, abro outra empresa igual. E faça a mesma coisa acontecer para que essa segunda empresa também, sei lá, em 1, 2 anos, devolva o mesmo valor, eu abro a terceira empresa do mesmo jeito. E assim eu vou escalando o meu negócio. Perfeito. Muito legal Entendeu? essa relação. Inclusive, até mudar um pouco a minha percepção, porque, sendo bem franco, eu vinha com a visão de, cara, se eu investir no negócio, ela tem que me pagar de volta, né? E Ela te paga em lucros. Ela te dá um dividendo, né? Que a gente Sim. fala. E aí, isso é o seu retorno. Você está investindo em algo para ganhar dinheiro. porque Não para pegar o dinheiro de volta. eu acho que não é muito comum a gente falar sobre você fazer a empresa pensando num patrimônio que ela pode ser liquidada. Sim. Os empresários não pensam muito nisso, realmente. Principalmente aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos é muito comum isso. Lá eles constroem empresas para serem vendidas. No Brasil, não. No Brasil, o pessoal constrói empresa com amor, com paixão, aquela coisa, na hora de vender, não vende. Mas só desespero, isso quer vender quando está quebrando. O próprio, eu sigo muito o Flávio Augusto, né? Ele Eu mesmo ia fala falar isso. dele. Ele mesmo fala isso. Só tem 3 caminhos certos para a empresa. Ou ela vai ser herdada pelo seu filho, que normalmente não vai seguir o que você faz, não é o que ele quer, é outra coisa. É muito raro isso acontecer, ter uma empresa familiar que continue. Ou ela vai fechar, porque uma hora você vai parar de trabalhar, você pode morrer, você pode se aposentar, fazer alguma coisa, e ela vai parar, né? Que seria fechada. Ou ela vai ser vendida. Então, você tem 3 caminhos para qualquer negócio. Qual é o melhor deles? É vender a empresa. Então, hoje a gente fala muito de equity, né? Você crescer, você fazer a empresa. Porque a empresa, igual esse exemplo que eu te dei. Pô, fiz uma empresa, 2 anos ela me retornou o dinheiro, eu abro a segunda. 2 anos me retornou o dinheiro, eu abro a terceira. Daqui a pouco você tem 4, 5, 6, 10, 20 empresas. Quanto que vale isso no mercado? Se eu sei que cada empresa que eu coloco 1 milhão e esse 1 milhão me volta em 2 anos e eu posso abrir uma segunda. Então, isso vale muita grana. Aí vem investidor de fora e compra seu negócio. E aí, o valuation que a gente fala, né, que é vender empresa, é outra ciência. Quanto que vale a empresa no mercado? Depende muito do caixa que ela gera. É como se você antecipasse o lucro da sua empresa em 5 anos e colocasse no bolso numa venda. Aí sim você está pegando dinheiro de volta. Só que você está pegando numa venda da empresa. Não a empresa te dando dinheiro de volta. Ela te dá dinheiro através de lucro. Isso eu estou dando um exemplo de uma empresa de 20% ao mês, mas pode ser empresa que me dê 5% ao mês. Por exemplo, mercados mesmo, varejo, grandes redes de mercado, a lucratividade deles mensais é 3, 5%, não é mais que isso. É bem esmagado, não é mais. Por isso que eles giram muito. Eles vendem, sei lá, um atacadão da vida. E ele vende 30 milhões mês, 20 milhões mês. Mas 2, 3% disso é lucro. Sim. E aí tem que ter uma gestão financeira muito organizada, porque se qualquer coisinha ofere esse valor, né? Sim. Mas quanto tempo que... Pô, você vai montar um atacadão. Um atacadão é 30 milhões montar um atacadão. Você ganha 2% ao mês, quanto tempo que esse dinheiro vai voltar? Vai demorar muito. Sim. Né? Mas, por isso que eles abrem um atrás do outro. Porque de 2, 3% de cada um, assim, daqui a pouco você tem muito dinheiro ganhando. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito também é da Havan. A Havan tem 170, 180 lojas hoje. Ele abre 2, 3 por ano. E uma operação da Havan custa, sei lá, 14 milhões, 15 milhões para montar uma operação dessa. Às vezes até mais. Só que ele está sempre montando. E a Havan que ele está montando não vai devolver esses 20 milhões, vamos dizer, 20 milhões para ele. Vai devolver em lucro para que ele possa abrir mais empresas. E cada vez mais isso vai ganhando equity, ganhando equity, ganhando equity. E você vai ficando cada vez, se for vendido por um grupo, quantos bilhões não vale isso? Sim. É porque ele vai considerar o patrimônio alocado, então, né? Responde a sua pergunta, quando que a empresa devolve meu dinheiro? Quando eu vendo ela. Essa é a resposta. Ok. E você Só que ela devolve muito mais, né? A ideia é que devolve muito mais do que eu investi. Mas, falando sobre mercado, você acha que tem mercado para aquisição de empresas no Brasil? Tem, cara. Acho que tem. Se a empresa gera caixa e ela gera lucro, ela é procurada no mercado. Existem grandes investidores, grandes bancos de investimentos no mercado que procuram boas empresas para investir. Né? Então, só que você tem que ter um bom negócio, chamar atenção no mercado, crescer, tem que ter expansão. Não é uma empresa só, tem que estar com vários mercados e assim você vai crescendo. Várias unidades, você disse. Várias unidades, Então, tem que estar em expansão e tudo. Então, tem sim. Tem sim. Tem mercado para isso. Só que a cultura do brasileiro não é dessa ainda. Não é de vender empresa. Né? Eles montam a empresa, ficam com a empresa 10, 20, 30, 40 anos e acaba fechando depois, porque ninguém continua. Sim. E aí acaba que vira história, né? Eu vim do universo da startup, e lá a gente fala muito sobre isso. Inclusive, eu assisti o vídeo do Flávio Augusto que ele fala sobre empresa vendida e tal. Mas no mercado tradicional, eu não ouço quase nada. Eu não vou falar que é nada,
É muito pouco mesmo. Mas é muito Eu sou, pouco. eu sou contratado já algumas vezes, né? Várias vezes para fazer valuation de empresa. Então, eu participo um pouco porque eu estou nesse mundo. Uhum. Eu já participei, inclusive, de negociações de empresa de 40, 60 milhões de valor de mercado, né? Mas existe, sim. Existe, sim, empresas querendo comprar outras quando vê que é um bom negócio, Mas isso acontece muito em off mesmo, não é tão divulgado, não. É mais entre os empresários e tudo. Você acha Acontece. que faria sentido ter um mercado para apresentar? Igual, sei lá, você tem mercado de carro, mercado de casa, Olha, vale. Eu já residencial e vi tudo mais. empresas especializadas, inclusive é um negócio que eu estava pensando em montar também. É assim, você montar sei lá, uma startup, um site, alguma coisa especializada em vender empresas. Uhum. Só que não é só vender empresa. É entender ela, montar todo o valuation, montar toda a projeção para o investidor que compra entender o que está comprando ali também. Sim. E para quem está vendendo também entender o que está sendo vendido. Tipo, Não é simplesmente colocar um marketplace. classificado ali, estou vendendo empresa XYZ e custa 10 mil. Não. Por que ela vale 10 mil? Qual o valor dela no mercado? Qual a projeção dela para frente? O que vai acontecer? O cara está comprando vai ter esse ROI quando? Tudo isso tem que estar dentro dessa... E aí, quando você... Porque isso eu não vi ainda no mercado. Eu já vi classificado de empresas. Sites que você vende empresa por X, mas não tem nada especializado dizendo por que aquela empresa vale isso ou aquilo tudo. E aí tem demanda, porque o investidor começa a entender e confiar, né? Uhum. No que ele realmente está comprando. Claro que tudo é um risco, mas quanto mais planejado, melhor. Sim. Quanto mais claro for ali, melhor. E eu uso o método do fluxo de caixa para fazer a avaliação de empresa. E não a DRE. Eu não olho o balanço. Claro que eu olho balanço, balancete, tudo isso é importante. Mas é o fluxo de caixa projetado dessa empresa que vai dizer quanto que ela vale no mercado e se ela vai dar lucro lá na frente ou não. Uhum. E aí, Entendeu? no caso da startup, falava-se muito sobre isso, mas ela normalmente está queimando caixa, né? E aí É você porque a fala, pô, startup como é que você tem isso projeta também. um caixa negativo? Nós temos o caso do Nubank, que ficou anos negativo e vale milhões no mercado e gente colocando dinheiro nele o tempo todo. Hoje é lucrativo. Sim. Mas é isso, é onde se faz uma projeção. E isso, muitos investidores antes fazem isso, né? Eu vou entrar nessa empresa, eu sei que ela está negativa agora, mas a perspectiva dela gerar muito caixa daqui de 5, 10 anos é muito alta. Uhum. Então, em startup acontece muito isso. Sim. Né? E startup tem um outro problema que você não tem um histórico para avaliar se realmente o que ela está projetando vai acontecer, porque normalmente está iniciando ali, Sim. pode ter histórico de outras empresas no mesmo segmento. Mas o A problema é quando você conta abre e pega uma difícil. startup que nem segmento tem, que ela é nova naquele segmento ali. Aí é tudo no empírico, né? Você vai tudo no feeling da pessoa que está projetando ali. Pode acontecer ou não. Inclusive, é por isso que as projeções são de múltiplos muito grandes, né? Para ganhar 10, 20, 50 vezes ali o valor investido. Porque é justamente isso. Num curto. E quem está entrando, o risco é muito alto. Por isso que quando ele ganha na frente, ele ganha muito também. Sim. No investidor anjo, quando entra no startup, ele, lá na frente eles ganham 50, 100 vezes mais do que ele investiu. Quando dá certo. Mas a estatística é que para cada 10, uma dá certo. Né? O investidor anjo faz isso mesmo. Ele já entra em 10 sabendo que uma vai dar certo. Mas essa que dá certo, paga todas as outras que não deram. E ganha muito mais. Eu acho que é mais do que uma para 10, mas é nessa linha aí. Eu não sei se a estatística é essa, né? Mas... Tá, voltando ali para o mercado tradicional, que eu acho que é onde sim. Tem, no nosso caso aqui, maior audiência, maiores pontos de contato. O cara começou, tá andando a empresa dele, beleza, tem que criar um bom planejamento. Isso. Deixar a casa dele organizada. Como você diria que deveria ser um bom processo interno de gestão financeira, de controle? Olha, eu tenho um treinamento que fala que é os 5 passos da gestão financeira, básicos para qualquer negócio. O primeiro passo, que é o mais importante, é você montar um plano de contas. O que é um plano de contas, né? São as categorias ali que você tem. Aluguel, água, luz, telefone, impostos, enfim, tudo categorizado numa planilha, num plano de contas mesmo, linha a linha, para você saber exatamente quando você vai ter aquela despesa e qual categoria essa despesa vai entrar. Essa despesa aqui é de aluguel, essa despesa aqui é de imposto, essa despesa aqui é de CMV, essa despesa aqui é de funcionário, essa despesa aqui é de taxa de cartão de crédito. Enfim, toda despesa que passa pelo seu extrato bancário, você categoriza ali. Então, ou seja, você tem que ter um plano de contas organizado. Receitas em cima e despesas embaixo. Né? E quais são as suas receitas? Eu posso ter receita de serviço e receita de produto. Ou posso ter os dois ou um dos dois, né? Então, e é um erro que muita gente comete quando vai fazer esse plano de contas. Por exemplo, empresa de produtos, que tem N produtos. Às vezes, o mercado tem, sei lá, 30, 40 mil SKUs, né? Coisa pra caramba. Mas serviço, que normalmente tem ali... No meu caso, consultoria, eu tenho gestão financeira, planejamento estratégico, valuation, são alguns produtos que eu vendo, né? Viabilidade econômica e tudo.
Mas no meu plano de contas, eu não vou colocar o nome dos produtos que eu tenho. Sim. Eu vou colocar receita de serviço. Eu sei que de serviço eu vendi isso ali. Talvez Mas no que eu possa máximo diferenciar que é implantação... consultoria que é recorrente e uma consultoria pontual. Sim. Só isso. Mas tem gente que começa a colocar o nome de todos os negócios dele dentro do plano de contas. Aí Meu Deus do céu. não dá. Então, não é isso. Né? Eu acho que é legal falar sobre isso, até para deixar mais organizado ali o plano de contas. Isso. Serviço eu também acho que faz sentido, né? Colocar nessa Faz, linha o que é agência de recorrente marketing mesmo, né? e o que é pontual. Justamente. A gente marca, às vezes, ela coloca lá, sei lá, site, tráfego pago, copyright, e vai colocando todo produto que ele vende. Eu falei, não é. Você vai ter um plano de contas gigante. E é inviável você controlar isso. Fica até difícil. Você tem que colocar venda de serviço. E aí a vezes venda o de paga produto. um pacote só, né? Aí quando você tem um CRM, um RP, lá você tem o produto que você vendeu. Aí você vai tirar um relatório de produtos, você vai saber quantos produtos você vendeu ali. Mas tudo aquilo ali é serviço. Sim. É uma linha só de serviço. Então, o plano de contas é o principal, é o primeiro passo para você ter uma boa gestão financeira. Organizar esse plano de contas, as categorias corretas. O que é despesa fixa, o que é custo variável, o que é investimento, né? Por exemplo, aí no plano de contas já começa a entender, das minhas receitas eu tiro meu custo variável, sobra a margem de contribuição. Que é o que é margem de contribuição? É o que o próprio nome diz, é a margem que sobra para contribuir para minhas despesas fixas. Ou seja, da minha venda de R$100, eu paguei os impostos, repus meu estoque, paguei minha comissão de vendas e paguei taxa de cartão. E ficou R$50 na minha conta, da minha venda. Então, 50% é a minha margem de contribuição. Então, eu sei que a cada R$100 eu vendo, 50 fica para pagar minha despesa fixa. Aí vem uma pergunta. E se minha despesa fixa é de R$10.000, quanto que eu tenho que vender então? Porra. 20. Aí o empresário fala, quando ele sabe que a despesa fica de 10, eu pergunto, quanto você tem que vender? 10 mil. Eu falei, não, você tem que vender 20, porque sua margem de contribuição é 50%. Você vende 20, fica 10 para pagar a sua despesa. Só que isso está dentro do plano de contas, já consigo identificar. Então, o primeiro passo é o plano de contas organizado. O segundo passo, é se você, sendo serviços ou varejo, é você ter um fechamento de caixa todo dia. Ou seja, saber exatamente quanto você vendeu no dia. E dessas vendas, o que foi cartão, o que foi dinheiro, o que foi cheque, tudo isso. Por quê? Porque e se você teve também algum gastos nesse dia também. Aí você vai pegar esse fechamento de caixa, essa organização que você tem, e vai lançar isso no seu sistema, na sua planilha, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas isso tem que ser feito todo dia. Porque se eu deixar para fazer isso uma vez por semana, que a maioria dos empresários fazem, principalmente que está iniciando, vai se perder. Hoje nem tanto, porque hoje a venda de dinheiro é cada vez menor. Né? Talvez se vende menos em dinheiro. Então, você tem um extrato bancário que te ajuda nesse sentido. Mas, mesmo assim, que é o terceiro passo, que é você fazer as conciliações bancárias, tem que se fazer todo dia. Porque, às vezes, você passa uma despesa ali no débito, no Pix de R$100 e não faz a conciliação no dia seguinte. Você não lembra do que é. Daqui 15 dias você não lembra o que é. Se você não escrever lá no seu comprovante, lá no seu extrato, você não vai lembrar. Então, ou seja, o segundo passo é você fazer o fechamento de caixa, entender o que sua empresa vendeu naquele dia ali. E o terceiro passo é você conferir isso no seu extrato bancário. Fazer as conciliações bancárias, pegar todas as linhas do seu extrato e categorizar aquilo ali. Isso aqui foi taxa de cartão, isso aqui foi o aluguel que eu paguei, isso aqui foi um funcionário, isso aqui foi o material de limpeza que eu tive que comprar para a minha empresa hoje, isso aqui foi a receita que entrou do meu dinheiro, e você vai categorizando tudo isso. Uma vez que você faz isso todo dia, e olha, fala para o seu empresário, mas dá trabalho. Não, se fizer isso todo dia, você não gasta 15 minutos. Mas que hora que eu vou fazer? Quando eu fazia com as academias, eu fazia sempre no dia seguinte, quando eu chegava na academia. Eu chegava às 6, 7 horas da manhã, a primeira coisa que eu fazia, gastava meia hora ali fechando os caixas, fazendo as conciliações, depois eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Então, se fizer todo dia, não tem erro. O problema é que o empresário deixa para fazer uma vez por semana, 15 dias, ou só no final do mês, quando acaba o mês, aí vai levar várias horas e não vai fazer. Sim. Vai fazer errado e ainda não vai fazer... E deixa para lá e vai fazendo depois. E aí não tem os números fiéis do seu negócio. Se fizer isso todo dia, certinho, no final do mês você tem tudo organizado, todo o seu relatório já pronto. Tá? Que aí é o quarto passo. Quais são o quarto passo? É você justamente saber ali no seu fechamento o que você pagou, o que você teve de despesa, o que você teve de receita. E se você faz isso todo dia, inclusive com os boletos que chegam, você já agenda isso no seu sistema, você já sabe exatamente o seu contas a pagar e contas a receber do mês seguinte. Poxa, eu vendi tanto. Eu sei que vai entrar tanto esse mês. E eu já tenho as despesas já categorizadas, que é aluguel, folha, tal. Eu já sei quanto que eu tenho de despesa no mês também. Então, eu já abro o mês sabendo exatamente o que eu tenho que fazer. Que é o quarto passo. Você saber quantos a pagar, quantos a receber, organizado. Mas você só tem isso se executar os 3 passos anteriores. Sim. E o quinto passo, que também é muito importante, é fazer as análises consultivas. Que aí você entender, olhar aqueles números ali e saber exatamente o que é receita, o que é custo variável, o que é margem de contribuição, o que é a despesa fixa, o
que é o seu lucro operacional antes dos investimentos, que é o LOI. O que são os investimentos e o que é o lucro operacional e o resultado líquido, né? Rapidamente aqui. Vamos imaginar aqui o plano de contas, né? Eu tenho as receitas, das receitas abaixo, logo eu tenho os custos variáveis, que acontecem só porque existem receitas. Então, receita menos custo variável, eu tenho a margem de contribuição. Beleza. Depois da margem de contribuição, é o que sobrou da venda, eu vou ter as minhas despesas fixas. Aí eu tiro da margem de contribuição as minhas despesas fixas, eu vou ter um outro resultado chamado lucro operacional antes dos investimentos, que é o LOI. Depois desse lucro operacional, aí eu vou ter as despesas com investimentos. Que aí entra marketing, investimentos, compra de equipamentos, enfim, tudo que eu invisto na empresa que vai me gerar caixa, eu categorizo como investimento. Okay. Então, ela entra como investimento. Depois disso, eu tenho lucro operacional, ou seja, quanto minha operação gerou de caixa. Peraí, eu preciso abrir um parênteses aqui. Abra. Então, o investimento que eu coloco em tráfego pago... É um investimento. Você está pagando para poder trazer mais receita para sua empresa. Ela entra como investimento. Ok. Tá? Eu comprei uma máquina nova para gerar mais caixa. É um investimento. Né? O custo com a agência de marketing. Alguns empresários gostam de colocar isso como despesa fixa. Mas o investimento é uma despesa fixa. Ele não deixa de ser. Só que é uma despesa fixa que pode acontecer ou não ali no mês ali. Ela não acontece porque eu vendo. Ela acontece para eu vender mais. Sim. Por isso que ela não é custo variável. Perfeito. É bom dividir essas três categorias. Né? Justamente. E os meus acontece relatórios sem independente do tempo, é o que tem custo relacionado à venda e o que... E o investimento que eu posso pagar ou não. Antes mas quando eu aporto é para poder vender mais. Então, ou seja, e aí depois que eu tenho o meu LOI e tiro os investimentos, eu tenho o lucro operacional, que é o quanto a minha operação gerou de caixa realmente. Só que aí os empresários acham que isso ainda é o lucro, já é o lucro da empresa. E não é. Não é o resultado líquido ainda do mês ali, não é do fluxo de caixa. Porque existem dois outros caras que são os grandes vilões de uma empresa, que está dentro do plano de conta, que são as despesas e as receitas não operacionais. O que são isso? O que são receitas não operacionais? Aí o empresário erra muito isso. Eu tenho o celular da minha empresa, é da empresa. Eu vendi esse celular. Eu não vendo celular, eu sou consultor. Sim. Peguei o dinheiro desse cara aqui e coloquei no meu caixa. E lancei isso como uma receita lá em cima. Isso vai mascarar o meu resultado. Ele vai criar uma projeção em cima. Vai criar um resultado errado, porque o dinheiro desse celular não foi uma venda. O dinheiro desse celular foi um caixa que entrou na minha empresa não operacional. Por isso que ele só vem depois do meu lucro operacional, porque ele é uma receita não operacional. Sim. Peguei um empréstimo no banco, coloquei no meu caixa. Eu, como sócio, aporto o dinheiro na minha empresa. Coloquei no caixa. Tudo isso é receita não operacional. Não é receita da minha operação, não é das minhas vendas. Né? Então, no carro. Eu tenho um carro. Eu vendi o carro, coloquei na empresa. Ela entra como receita não operacional. Mas se eu sou agência de carro, aí é uma venda. Claro. Então, depende de cada negócio também. E eu também tenho as despesas não operacionais, que são pagamento de juros, pagamento de dívidas, distribuição de lucros. Né? Ou seja, tudo que sai da minha empresa que não é despesa fixa, não é investimento e não é custo variável, é uma despesa não operacional. Aí, depois que eu tenho, do meu lucro operacional, eu somo as receitas não operacionais e diminuo as despesas não operacionais, aí eu tenho o resultado líquido da empresa. Mas o que vale para uma empresa é o lucro operacional. Quanto que ela gerou de caixa? Eu tenho um exemplo clássico disso aqui, dessa mesma cliente que eu te falei de lojas infantis, de buffet infantil. Ela gerou no ano passado, de lucro operacional, R$480 mil de lucro operacional. Mas o caixa dela, o resultado líquido fechou em 20 e pouco. Porque pagou dívida, imposto, porque porque desses 400 mil, ela investiu bastante. Não, desculpa, ela gerou de lucro operacional antes dos investimentos. 400 mil e o resultado líquido dela foi de 20. Né? Ela nem teve muita entrada de saídas não operacionais, ela teve muito investimento. Ela comprou brinquedos novos, investiu e tal. Sim. Então, a operação dela gerou 400 mil, mas ela investiu muito e ficou 20 no caixa. Não tem problema. Eu falo, esse ano você não vai... A gente já fez todo o planejamento desse ano dela, né? Falo, esse ano você não tem mais que fazer tanto investimento. Então, a tendência é que você feche o ano com 400 mil no seu caixa. Porque você não vai precisar mais investir tanto igual você investiu agora. Você investiu para poder gerar mais dinheiro. Na verdade, você vai ter que ter mais de 400 mil, porque os investimentos que você fez vão te gerar mais caixa nesse ano. Então, a gente faz tudo isso planejado. Mas eu só consigo ter esses números com esse plano de contas bem organizado e fazendo todas essas etapas. Sim. Né? E aí, a análise consultiva é isso. Eu entender qual a margem de contribuição da minha empresa, qual é o lucro operacional dos investimentos, qual é o meu lucro operacional e qual é o resultado líquido que eu tenho. E aí, outros números que são importantes. Análise vertical, análise horizontal, ponto de equilíbrio e ponto de equilíbrio com lucro. Quais são esses 4 números da minha empresa? O que é análise vertical? O que é análise horizontal? Manda bala. A análise vertical, como o próprio nome, ela faz análise na vertical mesmo. Aí, por isso que o plano de contas tem que ser bem organizado. Sim. Quanto que cada linha dessa categoria, dessa meu plano de contas, representa em percentual a minha receita. Então, por exemplo, se minha despesa fixa é de R$50 mil e minha receita é de 100, então
Então, minha despesa fixa é de 50% da minha receita. Sim. Se meu custo variável deu 30 mil e minha despesa foi 100, ou minha receita foi 100, então meu custo variável é 30% dessa receita. Então, quanto que... Aí, só que eu estou falando isso do macro, né? Mas quanto que o aluguel representa em minha receita? Quanto que minha folha de pagamento, a linha de salários, representa em relação à minha receita? E aí eu começo a entender qual o percentual para onde o dinheiro está indo da empresa. E eu gosto muito de analisar, no análise vertical, essas linhas que dão mais de 5%. Aí eu olho com atenção, opa, por que esse aqui deu 5% da minha receita? O que eu estou gastando aqui que me dá isso tudo? Né? Já peguei casos de conta de energia que estava lá alto, que a gente conseguiu reduzir, né? Salário que estava pagando errado, conseguiu reduzir, né? O aluguel, por exemplo, aluguel em média tem que ser máximo 10% do seu faturamento, dependendo de cada negócio, mas a média é essa. Então, você começa a ter vários números que você consegue identificar onde você pode reduzir gastos ali que representa mais lucro no final. Pra você ter ideia. É legal que tem... Desculpa, mas tem taxas e índices de mercado para Tem, você cada balizar, nicho né? Porque tem. o cara fala, puta, eu não sei se isso aqui é muito, é pouco. Justamente, a gente tem nicho de mercado para entender ali se você está dentro do padrão ali, né? Se está muito fora, tem alguma coisa errada. Mas, na maioria das vezes, o empresário que não está tendo lucro, ele pensa em vender mais. Vender mais, vender mais, vender mais. E às vezes ele está vendendo errado. E eu tenho isso, exemplo, case real. Que você diminui 5% do seu custo variável inteiro, te aumenta em lucro lá embaixo 30%, 40% a mais de lucro. Sim. Ou seja, eu não preciso vender mais, eu preciso organizar meus custos, organizar minha despesa. Às vezes é um fornecedor que você ajusta ali. Justo. Uma taxa de cartão que está alta, você pode trocar seu adquirente e melhorar aquela taxa ali. Ou você está enquadrado no imposto errado, você melhorar aqui seu enquadramento imposto, seu imposto diminui. Então, ou seja, tem como a gente mexer, né? E isso influencia muito no resultado final. Só que, como mais uma vez eu falo, você tem que ter um plano de contas muito organizado para isso, né? Para poder ter isso. E essa é a análise vertical, que é uma das mais importantes, que você vai identificar exatamente aonde está sangrando a sua empresa. É igual um médico. Pô, está sangrando meu braço, eu não vou lá na perna, mexer na perna, eu vou mexer na veia do braço que está sangrando. Exato. E com essa análise você consegue descobrir aonde exatamente está saindo o dinheiro do seu negócio. Porque você sabe percentualmente, em cada linha... É uma visão vertical. Vertical. E a visão horizontal, a análise horizontal, ela é parecida, só que ela faz análise na linha, ou seja, ela faz análise por tempo. Quanto que minha despesa fixa cresceu ou diminuiu em relação ao mês anterior? Quanto que eu tive de receitas a mais ou a menos em relação ao mês anterior? Então, no nosso fluxo de caixa, que é um fluxo de caixa projetado de um ano, a gente faz a análise mês a mês, de um mês para o outro. Mas ela é muito mais assertiva quando você faz essa análise horizontal comparado um período desse ano com o mesmo período do ano passado. Então, por exemplo, vou pegar janeiro. Tá, quanto que eu vendi esse ano em janeiro comparado com o ano passado? Eu cresci ou diminuí em relação? Porque existe a sazonalidade de cada negócio, né? Então, eu não posso comparar, por exemplo, janeiro com dezembro com um comércio, porque dezembro o comércio vende muito mais. Sim. Janeiro vai vender muito menos mesmo, normal. Então, ele vai ter uma decréscimo. Mas quanto que janeiro desse ano vendeu em relação a janeiro do ano passado? Então, aí eu tenho que ter um crescimento. Perfeito. Então, via de regra, a gente coloca no mínimo 10% de crescimento de uma empresa de um ano para outro. Então, se minha meta ano passado, se eu vendi 100 mil no ano passado, esse ano eu tenho que vender 110, nesse mesmo período. Pelo menos, né? Então, cada negócio tem o seu crescimento também. Mas a análise horizontal é para isso. É você fazer comparação entre períodos. Eu posso fazer um período de semestre com semestre, ano com ano, mês com mês, trimestre com trimestre. E aí você vai analisando o crescimento e projetando o crescimento das empresas. Perfeito. Então, ela é uma análise muito, muito importante também. E mais dois, que é o ponto de equilíbrio, que é você saber exatamente o que eu já falei aqui, né? Como é que eu descubro o meu ponto de equilíbrio? Dei o exemplo aqui agora, né? Se eu sei que minha margem de contribuição é de 50% e minha despesa é de 50 mil, qual é o meu ponto de equilíbrio? 100 mil. Porque se eu vender 100 mil, fica 50 na minha operação e paga minhas despesas. E o ponto de equilíbrio está muito ligado à margem de contribuição. Por isso que eu tenho que saber exatamente o que é o meu custo variável para saber a margem de contribuição. Se eu tenho uma margem de contribuição de 50%, então eu sei que eu tenho que vender 100 mil para ficar 50 no caixa e pagar as contas. Sim. Se minha despesa fixa é de 100 mil, então eu tenho que vender 200. Se minha despesa fixa é de 500 mil, minha meta é 1 milhão, porque eu sei que 50% disso vai ficar no meu caixa. Então, o ponto de equilíbrio depende da margem de contribuição. Mas é ela que vai dizer, depende do que você fica das suas vendas, né? Perfeito. É quanto e o ponto de equilíbrio, né? Com lucro, é eu calcular esse ponto de equilíbrio, mas com 10% de lucro a mais, 20% de lucro a mais. Então, quanto que eu, além de 100 mil, se minha despesa fixa é 50, eu tenho que vender 100 mil para pagar minhas contas, mas quanto que eu tenho que vender a mais para ficar 10% do meu caixa? Entendeu? Então, em vez de eu pegar esses 100 mil e dividir por 0,5, né, que seria 50%, que eu vou achar... Quer dizer, 50 mil dividir por 0,5, que eu vou achar 100, eu pego 50 mil e divido por 0,4. 6, por 0,6, que eu vou achar 110, 120, alguma coisa assim. Sim. Aí, eu pago a minha despesa e aquela diferença a mais ali é o lucro que eu quero ter. Perfeito. Entendeu? Vou
A última pergunta que também eu acho que é onde o empresário mais reclama de todos, que é Prolabore versus Salário. Versus lucro, na verdade. Exato, lucro. Porque o cara vê dinheiro sobrando na conta da empresa... Acho que é dele, né? Acho que é dele, sangra tudo. Isso é comum, viu? Muito comum. Inclusive, até como exemplo aqui, uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa de uma hamburgueria. Ela vendia bem por mês, vendia 100 mil, 120 mil por mês. E o cara fechando vermelho, fechando vermelho, fechando vermelho. Aí eu fui lá, comecei, não tinha organização financeira, fui lá, fiz todo o plano de contas, organizei, peguei os extratos de um ano para trás, fui conciliando tudo, tal. Aí eu falei, quanto você tira de Prolabore? Eu tiro 5 mil por mês de Prolabore. Né? Aí a gente começou a organizar. 5 mil me parece razoável num volume. Num volume de 100 mil é tranquilo, tá? Vamos dizer razoável. assim. Mas aí no final, quando a gente começou e ele misturava as contas, né? Dá vontade de escrever aqui. Eu sei exatamente onde é que vai. No final eu falei, não, você não tira 5 mil por mês. Não, tiro. Eu falei, não, você tá tirando 30, 35 mil por mês. Não, impossível isso. Eu falei, tá aqui, ó. Você paga essa conta, paga essa conta, paga essa conta, paga isso aqui, tudo é seu. É você tá sangrando a sua empresa. Então, quando mistura a conta, as contas acontece muito isso. E aí, respondendo a sua pergunta, quanto que é o Prolabore ideal de um empresário, né? Porque Prolabore, primeiro, qual é o nome do Prolabore? Prolabore é o salário do dono, né? E quanto que eu sempre respondo essa pergunta fazendo a mesma pergunta. Quanto você pagaria para um funcionário fazer o que você faz? Justo. É um gerente, um diretor, um presidente, não sei. Pagaria 10 mil para ele. Então, o seu Prolabore tem que ser 10 mil. Mas eu preciso viver com 20. Então, você vai colocar 10 de Prolabore, vai fazer a sua empresa vender mais, para os outros 10 sair como distribuição de lucro. Mas o salário é 10. Por quê? Porque em algum momento você vai sair dessa função e vai colocar alguém no lugar. E a empresa não vai sentir impacto com isso, porque vai continuar o mesmo salário daquele cara que vai estar no seu lugar ali. E você vai virar um dono, investidor, que vai ver de lucro do seu negócio. Sim. E aí é onde os empresários erram muito, porque o empresário não tem que ficar rico com o salário. O salário é para manter a empresa. O empresário tem que ficar rico com o lucro que ela gera. E eu sempre falo, o melhor emprego do mundo é você ser dono de um negócio. Porque você tem seu salário ali todo mês, e no final de um ano você tem a distribuição de lucro. Tem uma bolada, e esse dinheiro é que você vai fazer seu patrimônio pessoal. Recebi 100 mil por ano da minha empresa, eu vou lá e compro o que eu quiser com o dinheiro. Prática. Mas o salário, aí é onde o empresário se engana, porque ele quer viver rico já no mês, todo mês. 10 mil salário, mas eu quero tirar 30, 40 aqui. Eu falei, não pode, não é. O ideal é que você tire distribuição de lucro cada 6 meses, o ideal é cada um ano, né? Claro, existem empresas já maduras no mercado, que já tem caixa consolidado, que ele pode tirar lucro todo mês. Pode. Não tem problema, mas a gente tem que estar bem consolidada para isso. Tá? Eu tenho clientes que fazem isso todo mês. Mas uma parte é salário e outra parte é distribuição de lucro. Então, o salário do empresário é o quanto que ele pagaria para um funcionário fazer o que ele faz. O resto, se ele tirar, e aí tem que ver se dá para tirar também, porque muitos tiram sem a empresa poder fazer isso, é distribuição de lucro. E aí, um exemplo que eu dou bem claro com relação a isso. Muito empresário, principalmente os novos, né? Que veio de carteira assinada ou veio de algum outro local que ganhava um valor fixo todo mês, monta um negócio e de repente começa a ver muito dinheiro entrando na conta. Muito mais do que ele ganhava com o salário. Sim. E acha que aquele dinheiro é dele. E aí o que acontece? Ele começa a sangrar a empresa, comprar carro, viajar, não sei o quê, fazer um monte de coisa. Ele começa a ficar rico, aqui o empresário e aqui a empresa. Ele começa a ficar rico e a empresa pobre. Rico e a empresa pobre. Daqui a pouco vem uma crise, a empresa quebra e quebra junto. Sim. E tem que ser o contrário. Você tem que fazer assim, você tem que ver com salário baixo, salário mínimo que dê para pagar suas contas e deixar a empresa fazer caixa. A empresa tem que ficar rica. Ela vai ficando rica, vai ficando rica, vai ficando rica. Quando ela está lá, rica mesmo, aí você começa a tirar lucro dela para você crescer seu patrimônio. Aí você fica igual com ela ao longo do tempo. E se der alguma crise, ela tem caixa para segurar a crise dela. Sim. E os empresários fazem o contrário. Eles sangram a empresa ao máximo, quando dá alguma merda, ele quebra junto com a empresa. Sim, ele leva todo mundo. Então, empresário, cuidado. Tire o mínimo que você possa tirar da empresa como salário. Se precisar tirar mais, aí, se a empresa não tem condições de tirar, você não pode tirar mais. Não tem jeito, senão você quebra a empresa. Mas se ela tiver condições, tira como distribuição de lucros. Perfeito. Tá. Para a gente matar aqui, Only Blue, o que vem para 2026? Eita, vamos lá. A Only Blue, a gente está reformulando todo o nosso projeto de franquias, né? A gente está lançando agora também um projeto de licença de uso da marca, não como franquia, mas um empresário, claro que tem que ter o perfil, né? A gente faz toda a análise de perfil, mas quem quiser ter toda a nossa metodologia da Only Blue, a gente vai estar todo o treinamento, uma certificação, um acompanhamento, um suporte, mas ele pode ter a empresa dele, a marca dele, e ele vai ganhar todo um kit de produtos. Um white label seria? Seria um white label, mas contudo ele vai ser licenciado Only Blue, vai ter lá um selo de qualidade Only Blue. Ou se ele quiser ser um franqueado mesmo, aí sim, ele usa a marca Only Blue, site, tudo da Only Blue como franqueado. Tá? Então, o projeto nosso esse ano é consolidar esse mercado de franquias, né? E startar esse projeto de licença de uso da marca também.
Show. tá? Para esse ano. E já tá bem desenhado já. Acredito que no máximo aí no segundo trimestre a gente já lança. E depois de março, abril, já lança isso. Perfeito. Né? Fala aí pra galera como é que eles te acham. A gente normalmente deixa na descrição lá. do vídeo site, Instagram, essas coisas. Mas Maravilha. Bom, espaço de pessoal, propaganda. vocês podem me procurar no Instagram, é alexandremoura.oficial. E é Only Blue Consultoria, é o Instagram da Only Blue também. Lá tem meus contatos, pode me chamar no direct. Se ficou alguma dúvida aqui da nossa aula, pode perguntar lá que eu respondo sempre. Fechou. Tá bom? Tá bom. Alexandre, obrigado. Obrigado por esse pela... papo. Espero que tenha sido bacana, pelo menos aí, compartilhar. Eu adoro falar de gestão financeira, de empresas, de negócios. Então, para mim, foi um prazer imenso estar aqui. E se precisar de outras vezes, é só me chamar. Perfeito. Teremos outras oportunidades. Maravilha, Inclusive, obrigado. tem um projetinho aí que está no meu radar aí para talvez no segundo semestre. Seria tipo um debate entre consultores. Ah, pô, legal isso aí. De empresas diferentes, inclusive. Ah, mas muito dentro bom. do mesmo tema. Legal, isso é bom. Bacana. Pra Conta justamente enriquecer, né? enriquecer. Porque Legal. eu percebo, de uma certa forma, muito que os consultores, apesar deles estarem dentro do mesmo nicho, dentro do mesmo ambiente, às vezes eles têm visões diferentes. Sim, sim. Só que, normalmente, eu estou falando com um cara que não é do meu nicho, Uhum, não é da área comercial. uhum. E aí eu não tenho como rebater nada. Eu tenho, talvez, a minha experiência pessoal, mas se você está falando, cara, organiza o seu financeiro dessa forma aqui, eu falo, pô, faz sentido, você é o Sim, expert sim, nesse sim, universo. sim. Mas e se tiver um outro cara Também no mesmo segmento, do né? seu segmento para falar, aí não, legal. na verdade eu enxergo dessa outra forma por conta disso, isso assim e tal. Enfim, não quero que ninguém se mate aqui na mesa, mas para a gente vir com esses desafios. É uma troca de ideias, acho que troca de experiência, é interessante isso. Exato. Então, Alexandre, muito obrigado por ter participado aqui da nossa conversa. Você que assistiu aqui até agora, não esquece de deixar aquele like. Se tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Instagram do Alexandre ou da Only Blue, manda uma mensagem lá e aí a gente está aqui para ajudar. Maravilha. Fechou? Obrigadão. Obrigadão Valeu? mesmo. Valeu. Valeu, galera. Abraço, Tchau, gente. obrigado. Valeu.